Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Diz aqui, ó, veja, um tempo está chegando, declara Adonai, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui o primeiro aspecto que a gente tem que entender é Israel, né? Israel é o nosso planeta, é toda a Terra. Então a aliança vai ser feita com todos, né? Inclusive o nome Judá arremete a Malhut também. Por isso que fala que a realeza seria de Judá, é Malhut, Davi é Malhut. E aqui, então, diz que o Eterno vai chegar esses dias que ele faria um novo pacto com a casa de Israel, ou seja, com todo o nosso planeta. E aí vão dizer agora, vai chegar lá em Hebreus 8,13, vamos ter que navegar um pouquinho aqui no Novo Testamento, e vai falar o seguinte, Hebreus 8, no 13. O que diz aqui? Olha, diz o seguinte, chamado Nova Aliança, ele tornou antiquada a primeira, que se torna antiquado, e o envelhecido tem que desaparecer. É o que tá aqui, tem alguém tentando entrar aí. Então, veja, o que está se falando aqui? Ó, que chegaria uma nova aliança, e eles estão usando a argumentação, ó, chamado Nova Aliança, essa aliança, né, ele tornou antiquada, quer dizer, o Velho Testamento, como é chamado. A primeira, que se torna antiquada e envelhecida, está pronto o quê? A Torá está a ponto de desaparecer. Olha que coisa séria aqui que a gente vê, não é? Então, vai ser o novo pacto diante dele, o antigo se tornou velho, o que é velho tem que desaparecer. Então, a gente deve observar nesse capítulo de Hebreus 8,13 que desvirtua a profecia feita em Jeremias, do 31, não é, ao 34. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Jeremias 31 ao 34, e vamos fazer uma análise sincera, não é? Então, Jeremias do 31, aqui, ó. Então, ó. Mas tal é o pacto que farei com a casa de Israel, depois deste dia declararei, então, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí segue. Não precisarão mais ensinar uns aos outros e dizer uns aos outros, atendei a Deus, pois todos eles, desde o menor até o maior, me ouvirão, declara Deus. Pois perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. No 34, segue aqui, ó. Assim diz Deus, que estabeleceu o sol e a luz do dia, as leis da luz e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar com ondas rugindo, de quem
não é? É o nome, o Deus de Israel, né? O rei, o Deus das hostes, é o que diz aqui. Então, dá-se a entender que as escrituras tornaram-se velhas sem valor. Foi daí que se originou o nome dado pelos cristãos, Velho Testamento. Veja, o que a lei de Deus é o passado, né? Que ela é realmente o passado e que ela não tem valor nenhum. Então, Deus promete uma nova aliança ao povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel é todo o planeta. Aproximarão dias em que o Eterno estabeleceria um novo pacto com a casa de Israel. Então, portanto, traça-se um novo pacto com a casa de Israel e Judá. Observa-se ainda que, após esse pacto com a casa de Israel e Judá, a lei, a Torá, vai estar mais presente do que nunca. Veja, isso está em Isaías 31, 33. Não precisarão mais ensinar uns aos outros e dizer uns aos outros, atendei a Shem, pois todos eles, veja, todos eles, desde o menor até o maior, me ouvirão. Não vai ser mais preciso ensinar. E ele diz aqui, pois eu perdoarei as iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, ele fará com que internalizem minha Torá, né? Hashem fará com que se internalizem a minha Torá, em todo o seu ser eu gravarei, em seu coração serei seu Deus e eles serão meu povo. É exatamente isso que fala aqui, ó, que ninguém mais irá ensinar a Torá, ninguém mais irá ensinar aos outros e dizeis um aos outros, atendei através de quem? Da Torá, não é? Então, isso é o que está dizendo. Aqui devemos prestar bem atenção nas seguintes palavras. Farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser. Está bem diferente do que foi afirmado no livro cristão. Em Hebreus, que diz, o que se torna antiquado e envelhece, perto está a desaparecer, a Torá vai desaparecer. Dando a entender que a lei é antiquada e se tornou velha. Devemos lembrar que a palavra lei, lá, é Torá, porque Torá é lei, é como se chama. Então, as mitzvot, a Torá irá desaparecer. Então, observa-se ainda que a escritura judaica, que após esse pacto, ninguém mais precisará pegar a palavra de Deus, ninguém precisa mais falar. É o que está aqui. Lá, informa-se que é antiquado, não vale mais. Veja, diz o seguinte, não precisarão mais sugerir cada um ao seu vizinho, cada um ao seu irmão, reconheça Hashem, né? Pois lá já está escrito que isso é uma fórmula pronta, todos me conhecerão de pronto, do menor, não é, do mais humilde, até o mais descastado, diz o Eterno. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e não lembrarei mais. Veja, ninguém vai precisar sugerir ao seu vizinho, como os cristãos afirmam, que o novo pacto já foi feito, porque desde então a fundação do cristianismo ficam pregando e tentando impor o cristianismo para as pessoas. Então é preciso entender, no entanto, que Hashem fala de um novo pacto com a casa de Israel e Judá, todo o nosso planeta, na consciência do Mashiach, que é uma consciência. E não há nenhuma referência, né? Nada além e diferente disso. Então, a gente sabe que quando está se falando de Israel, está falando de ser direto a Deus. Então, antes já existia essa conexão de Hashem com toda a nossa terra, porque a terra tinha vida, sempre houve vida, nascimentos, não é? Então, esse pacto ele é feito com toda a humanidade, não precisava ninguém vir, até porque os tempos já estavam apontados. Então, quando esse pacto chegar, ninguém precisará ensinar mais ninguém, essa é a nova aliança. Ela não foi feita. Só basta a gente olhar em volta o número de igrejas e templos abertos, com pessoas querendo ensinar umas às outras. É o desejo, e se sai por aí pregando, vamos aprender, e etc. Veja, isso não se cumpriu. E se não se cumpriu, não veio Mashiach nenhum ainda. Então, não foi feita uma nova aliança. Veja, vamos ver em Mateus 28, 19 e 20.
Diz aqui o que foi pregado. Ó, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui não existe nos originais. Ensinando a obedecer tudo o que eu os ordenei, e vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, essa ordem aqui já quebra o novo pacto. Além do mais, o novo pacto que Hashem fará com a casa de Israel, com o nosso planeta, é um pacto de Shalom. E também será construído os templos sagrados, ou seja, a conexão com esses templos que já existe, a gente já estudou sobre isso. No Ezequiel 37, 24, vamos dar uma olhada aqui, ó, Ezequiel 37, 24, diz o seguinte: eu gosto de ir botando no versículo, que é para mim não ler e vocês poderem ler também, tá bom? Aí pode dar uma atrasadinha, de vez em quando a gente para um pouquinho, e aí a gente observa junto. Ó, meu servo Davi será rei sobre eles, haverá um só pastor para todos eles, né? Para todos eles. Eles me seguirão, eles seguirão as minhas regras e obedecerão fielmente a minha lei. Veja. Então, aqui fala de mispatim, que é um tipo de regra, e fala de rukoti, ou leis mais complexas, como a lei da vaca vermelha, não é? Então, e diz ainda, em Ezequiel 37, 25, logo no próximo versículo: assim ficarão na terra que dei ao meu povo, né, na qual habitaram os vossos antepassados, eles, seus filhos e os filhos dos seus filhos habitarão ali para sempre, com o meu servo Davi como seu príncipe para sempre. Em Ezequiel 37, 26, diz o seguinte, ó: e quando o meu santuário habitar entre eles para sempre, a nação saberão que eu sou Deus, Hashem, o santificador de Israel. Então, ele fala que fará com eles uma aliança de paz, né? Ele será o Deus de todas as nações. Então, veja, tudo isso está exatamente na Bíblia. Basta a pessoa ela dar uma analisada e uma lida, tá vendo? Ezequiel 37, 26 e o Ezequiel 37, 28. O Jeremias 33, 15, a gente está... Jeremias 33, 15, diz o seguinte: naqueles dias e naquele tempo levantarei um verdadeiro ramo da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Isso é o Jeremias. Novamente, mostra que alguns versículos da Escritura Sagrada Judaica, que após o nascimento do Mashiach prometido, as pessoas voltarão a Jerusalém, viverão em segurança. Só que isso é uma conexão do mundo geral. Ninguém mais, não é, vai perguntar ao outro quem é Deus. Ninguém vai perguntar sobre a Torá. E ainda diz em Jeremias 33, 15, naqueles dias, essa época, farei com que a semente de Davi brote, um rebento pleno de retidão nessa terra. Naqueles dias, Judá será redimida e Israel viverá em segurança. Mesmo que a gente tome a coisa no sentido literal, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, Israel foi invadida quase 30 vezes. Uma hora na mão dos muçulmanos, uma hora na mão da Igreja Católica, uma hora na mão de outro povo, e etc. E assim foi. Nunca Israel habitou em segurança, e até hoje não está habitando. Então, esse livro que é falado, né, ele mostra versículos totalmente fora do contexto.
seus criadores cataram um versículo aqui e outro ali para dizerem que Jesus era o Messias. Logicamente, qualquer pessoa que não estiver com os olhos vedados, estiverem com os olhos vedados pela mídia cristã, ao ler os versículos na íntegra, verificará que não se trata, em hipótese alguma, de Jesus. Disse que para que não podemos ler apenas o versículo 33:15. Não podemos fazer isso só. A gente tem que seguir toda a narrativa do texto. Então, se Deus fez a promessa de restauração para toda Jerusalém, o povo, trazendo abundância de Shalom, após o suposto nascimento do Messias cristão, houve abundância e paz em Israel, como eu acabei de dizer, não. O Jeremias 33:6, eis que trarei cura e recuperação, hei de curar os seus habitantes e revelar-lhes a abundância da paz e a serenidade da verdade. Isso é no próprio Jeremias que está falando isso, no versículo 33, deixa eu só achar aqui onde a gente está, Jeremias 33, no 6 e no 7, que diz exatamente o que eu acabei de ler. Veja, é um conjunto de ordenações para o mundo todo. Veja, vou trazer-lhes alívio e cura, eu os curarei e lhe revelarei a abundância da verdadeiro favor, e restaurarei a sorte de Judá, se for levar no literal, e de Israel, e o reconstruirei como antigamente. Isso não aconteceu ainda. Falar que isso aconteceu mesmo no sistema literal é impossível. Jeremias 33:11 diz o seguinte: deixa eu achar aqui, o som da alegria e da alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz daqueles que clamam, agradeçam a Hashem, Deus dos exércitos, pois o Deus cujo o amor inabalável é eterno, é bom. Está vendo aqui? Já falava que ele é bom, ele não precisa de nada para ser bom, enquanto traz ofertas de ação de graças para a casa de Hashem, pois restaurarei a sorte de toda a terra, como antigamente, disse o Eterno. Então, a gente deve observar, né, cada versículo sem separar, isolar versículos. Então, o Messias que vai vir para Israel, ele não pode ser esse Messias. O Messias nunca foi falado de duas vindas do Messias. Nunca foi falado. Fica até uma promessa, desculpe falar, uma promessa de político, né? Da próxima eleição, nessa não deu, eu falei que ia fazer, não deu, eu vou fazer na próxima eleição, e assim eu vou fazer. Veja, então, a gente deve perguntar quando foi que Judá foi restaurado, quando foi que Israel habitou em segurança, mesmo no literal, nunca, quando foi que o planeta Terra, dentro desse período, habitou em paz, houveram muitas guerras. A culpa não foi do Boré, foi dos homens, eles que fizeram as guerras. No Jeremias 33:14, aproxima-se dias, diz Hashem, em que tornarei a realidade boa a palavra que pronunciei em relação à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, essa época, farei com que a semente de Davi brote um rebento pleno de retidão na terra. Naqueles dias, Judá será redimida e Jerusalém viverá em segurança. Se você olhar mais atentamente para a história, após o suposto nascimento do Salvador dos cristãos, aconteceu o inverso. O que foi profetizado, além de Jerusalém ser destruída, até ele mesmo foi morto, conforme o livro do Novo Testamento. Diz uma história do Taná que diz o seguinte: o Eterno, ele, lá na história do rei Jeremias, que um rei, não é? Ele cercou Jerusalém, e aí diz que lá o rei se colocou de rosto na parede, e Jeremias leu a carta para o Eterno, dele afrontando o Eterno. Diz que no outro dia, não é? Tinha 180 mil homens mortos
lá do lado de fora, entre aqueles soldados que queriam atacar Israel. Imagine se o Deus de Israel vai levar tapa na cara, ser cuspido, pegar uma esponja que era natural lá naquele tempo, porque, para quem não sabe, os banheiros eram públicos, passavam um fio de água ali, que eles deixavam passar, e ficava uma esponja ali que todo mundo limpava o bumbum. Era isso que estava querendo falar ali. Eles pegaram essa esponja, essa era a ideia, e que enfiaram fezes na boca do Deus de Israel. Pare para pensar. Pare para pensar. Jeremias 33, 15 e 16. Naquele dia e naquele tempo farei brotar de Davi um rebento pleno de retidão, que saberá praticar justiça, retidão nessa terra. E naqueles dias, Judá será redimido e Jerusalém viverá em segurança. Toda a terra não terá mais nenhum tipo. É naqueles dias, continue o texto, de que se diz ser a profecia. Jeremias 33, 7. Farei voltar os cativos e exilados de Judá e de Israel, e os restaurareis como no passado. O Salvador dos cristãos não foi mediador de nada. Na época em que os cristãos dizem que ele viveu, os judeus ainda não tinham sido dispersos pelo mundo. Então não precisava juntar, porque eles estavam lá. Os líderes cristãos dizem que essa nova aliança já foi feita, e que esta aliança já foi feita. Né? Se ela já foi feita, os judeus já estão perdoados de suas iniquidades? Aqui é uma pergunta. Então vamos ver no livro de Jeremias, onde descreve que após a nova aliança, Deus perdoará as iniquidades de todo o planeta Terra. Jeremias 33, 8. E os purificarei de todas as iniquidades dos seus pecados contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Todas. Jeremias 33, 8. É isso que vai acontecer. Veja como é importância saber a consciência messiânica. Pode, ainda a respeito da nova aliança, no livro de Ezequiel 37, 21 e 28, onde vai afirmar lá para que todos os seres humanos se voltem para Hashem. Ezequiel 37, 21. Diz ele, pois assim diz o Eterno, o Elohim, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações, ou seja, Israel é todos aqueles que são diretos a Deus, todos aqueles que são doações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e introduzirei na sua terra. Ezequiel 37, 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos, nunca mais haverá divisão. Veja, tudo isso pode ser lido em português. Isaías 11, 12. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá e congregará desde os quatro confins da terra. Os cristãos tentam conquistar essa profecia afirmando que o Salvador dos cristãos veio, não é, para os judeus, mas eles não aceitaram, simplesmente estão chamando o Eterno de mentiroso. Que Deus não permita. Eles estão chamando o Eterno de mentiroso. O Messias virá para todo o planeta Terra, que ela aceite ou não, pois ele provará, não é, para todo mundo que realmente o Messias cumpriu as profecias, não deixando nada disso para trás. E depois de 2000 anos, os efeitos desse Messias não poderiam passar despercebidos, como até hoje. Ninguém viu paz, ninguém viu o perdão total da humanidade perdoado, porque as pessoas sofrem, elas ficam doentes, elas ficam depressivas, elas estão dentro dos manicômios, seja cristão, judeu, seja o que for, seja muçulmano, as pessoas nascem aleijadas, as pessoas, crianças, têm doenças. Então, veja, o perdão ainda não foi dado. Não foi dado.
Dizem ainda que o Messias veio aqui, né, e para o povo de Israel eles não aceitaram. Então ele foi ser Messias de outra nação, ele escolheu. É uma grande mentira isso. O Messias agirá cumprindo as profecias. Todo mundo perceberá que ele é o verdadeiro Messias. Já o Messias descrito no livro do Novo Testamento não fez nada, absolutamente nada. Apenas se apresentou e perambulou por Israel até ser morto. Então, esse livro descreve ainda que ele era Deus. O livro do Novo Testamento, em João 10:30, eu e o Pai somos um, fazendo com que as pessoas se esquecessem do verdadeiro e eterno Deus que está dentro do Shema Israel, para adorar o nome de Jesus. Isso já foi prescrito na Bíblia hebraica, Jeremias 23:27. Pois buscam fazer, vamos ver aqui, eu faço questão de ler com vocês, Jeremias 23:27, anote aí. Diz aqui, ó, isso existiria. E apagaram o nome do Eterno, substituíram o nome do Eterno por outro nome. Veja, então, ó, diz aqui, o plano de fazer com que o meu povo se esqueça o meu nome. Tá vendo? Existe um plano do lado negativo desde muito tempo. Então, veja, inclusive estava aqui a palavra sonho, né? Então, esqueceram o meu nome por causa de Baal. Tá vendo por que eles esqueceram? Por causa de Baal. Então, a palavra Machia significa ungido, mas não é muito bem assim. A palavra Machia, eu peço para vocês agora um momento para a gente explicar para vocês mais uma vez o que é a palavra Machia. A Torá era um livro completo, até que a Torá ela foi quebrada. Ela foi quebrada por causa de quê? Da idolatria do bezerro de ouro. O que significa ela ter sido quebrada pela idolatria? É que Deus não aceita a idolatria. A pior desgraça que existe para a alma de um ser humano é a idolatria, que é uma árvore de demônios. Exatamente. A pior árvore de demônios que existe é a árvore da idolatria. E quando as pessoas estão na idolatria, que é proibida em toda a Torá, e foi por isso que a Torá foi quebrada, ela está presa, ela está totalmente cativa dessas forças. Só que elas acham, não é? Elas acham que é Deus que está ali, mas não é. Não é Deus. Então, veja, a palavra Machia está aqui, e aí a palavra Machia, ela estando aqui, ela tem que ser reorganizada. A Torá foi quebrada, ela foi embaralhada, ela tinha 600 mil letras, se comprimiu em 308 mil letras, se não me falha a memória aqui, 340, não lembro, e do numeral certo, e ela teve que se espalhar em segredos. Mas mesmo que ela não tivesse em segredos, é fixo que o Shema está escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, eu sou um. Não está escrito lá, ouve Israel, eu sou uma trindade. 3. Mas as pessoas subentendem aqui e ali. Não tem nada disso. O Eterno falou em Isaías, no 44, 45, ele diz, olha, eu sou o primeiro. Se eu sou o primeiro, eu não tenho pai. E eu sou o último. Se eu sou o último, eu não tenho filho. Eu não tenho descendente. Mas Hashem falou que Israel é o seu filho primogênito. E lá em algum lugar está falando que o filho de Deus rasga as nuvens. Etc. Não. Lá está escrito também. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Se eu sou o primeiro, eu não tenho pai. E se eu sou o último, eu não tenho filho. Não existe ninguém igual ao Boré, Criador. A palavra Moshia, então, ela se encaixa perfeitamente numa reorganização que deve ser feita. Qual a reorganização? Eu vou pegar aqui com vocês, vou tirar a parte central da palavra e vou reorganizá-la para que a gente possa entender.
Além disso, para que vocês falem assim, poxa, esse Moré, ele pode estar aí tentando, não é, me engrupir com esse papo de que isso que ele está falando é verdade. Eu vou direto para o tradutor, aqui no Google, não que eu não tenha certeza do que eu estou falando, mas para que vocês possam ver com os olhos de vocês. Organizamos a palavra, veja, Ishimoa, Machia, não é? Caramba, é difícil de levar lá para o lugar. Vamos lá, agora vai. Então, veja só, vamos aumentar aqui, ó, Ishimoa. Vamos pegar a primeira palavrinha, Ishi, vamos botar aqui, ó, no tradutor do Google, né? Vamos aqui, ó. É fácil, hoje está muito fácil, né, para você ver algumas coisas. Algumas coisas não saem legal. Vamos ver aqui, ó. Google. Veja aqui, ó. Eu botar aqui, ó, tradutor ou translate, você pode escolher. Eu vou botar tradutor porque as palavras são pequenas e translate né, é melhor. Vamos botar aqui, ó, o português. Português Brasil, vamos mudar e vamos colar aqui a palavra is. Olha lá, o que está escrito aqui? A de haver, a, tá vendo? A de haver. Então vamos botar aqui, ó, vamos pegar direto daqui, a, ó, a o quê? Há alguma coisa, existe, o a de existir, existe alguma coisa, não é? Então vamos ver aqui, acho que não aceitou muito bem aqui a minha colagem. Cadê o meu a? Se não tivesse, não aceitar, eu escrevo. Ah, tá aqui você, olha, ó, a. Então, a palavra ish, você está aprendendo agora também, ó, a o quê? Vamos ver aqui, moa. Vamos ver o que significa isso aqui. Olha só. Então, há o quê? O machi é o quê? Haverá o quê? Existirá o quê? Vamos ver aqui, ó. Estamos botando no tradutor para vocês poderem acompanhar. Cérebro. Ah, tá, entendi. Há cérebro. Então, existirá cérebro. Aí, o que eu tenho que compreender aqui, gente, do há cérebro? O que eu tenho que compreender quando eu leio toda a Torá e entendo que a Torá está dizendo há cérebro é o quê? Há uma consciência. Está vendo? Há uma consciência, existirá uma consciência. Isso é que Machia. Machia fala que haverá um cérebro, haverá uma consciência, todo mundo entenderá, todo mundo terá que entender, ninguém vai poder chegar naquele dia e falar, ó, Eterno, eu não quero ser curado por você, não. O Eterno, eu não desejo ser curado, não. Eu não quero, não vai ter essa opção. Essa opção não vai existir, todas as pessoas terão uma cura, o quê? Mental. Agora, se essas pessoas terão uma cura mental, por que elas terão essa cura mental? Sabe por que elas terão essa cura mental? Porque os seus cérebros estão poluídos de idolatria. Está vendo? Poluídos, não tem mais onde enfiar idolatria religiosa, não tem mais onde as pessoas entenderem que isso aqui, ó, Ixá, não é? Há cérebro, existe cérebro, há cérebro. Então, existe uma consciência, haverá uma consciência. Quando essa consciência chegar, não vai ser uma pessoa que vai sair ali e vai falar, eu sou Machia. Ah, não, eu sou Machia. Não, vai ser a própria consciência da Kabbalah. A gente está tendo a oportunidade de participar dessa consciência, de mostrar para as pessoas essa consciência. É isso que quer dizer. Mas a anticonsciência religiosa, o que o Eterno falou? Pois busca fazer com que meu povo, o meu planeta, as pessoas esqueçam meu nome. No Ezequiel 46:16 diz, se o príncipe que governar, não der um presente a qualquer um dos seus filhos, ele passará a ser sua herança, passará a ser sua herança, a seus filhos pertencerá e será uma possessão de herança. Além disso, o príncipe não tomará da herança do povo, dará herança aos seus filhos e às suas posses para que ninguém do meu povo seja privado da sua possessão. Esse príncipe, dito aqui, levando no literal, teria filhos. Ele seria uma pessoa que teria filhos, né? Então, terão que ser filhos biológicos, pela literalidade. É lógico que a gente não preza pela literalidade, a santidade da Torá é enorme, mas a gente sabe que tem que se extrair ali os segredos da Torá.
Então, o Mashiach trará uma era messiânica e de paz, prosperidade para todo o mundo, para todo o nosso planeta. E, em momento, alguns profetas das escrituras hebraicas mencionaram sobre um Mashiach, que seria, não é? Um homem, e foi muito mal entendido. Um Deus encarnado, um ser humano que era filho de Deus. Não tem isso. Não tem isso na Torá. Tem manipulações. Na Torá em hebraico, e até nas traduções hebraicas, não tem isso, porque existe uma proibição: não farás outros deuses diante de mim. Isso é a proibição. Então, o Salvador, que diz ser o Salvador dos cristãos, veio para nos salvar dos pecados, mas não encontramos nenhuma profecia de um Messias salvador de pecados. Isso não existe. E ainda, com o seu próprio sacrifício, disse para a gente devemos dizer para pessoas que não existe sacrifício humano na Torá. Será que essas pessoas não estão ignorando os escritos sagrados verdadeiros? É uma pergunta que nós devemos fazer, não é? Então, se você acredita com uma fé, porque é assim que se crê, não, você tem que ter fé. Inclusive, é falado lá que a letra mata. A letra mata. Você não pode estudar. E isso é uma realidade plena em muitas e muitas igrejas, porque eles querem que a pessoa fique em cativeiro. Tanto cativeiro religioso, como também cativeiro econômico, político e intelectual, que é o pior de todos. Veja, o que a gente está falando aqui é uma corrupção clara. Em Ezequiel 39, 25, portanto, assim diz o eterno Deus, agora tornarei a trazer Iacove e me compadecerei de toda a casa de Israel e terei zelo pelo meu nome. A gente sabe que o nome do Eterno existem vários em hebraicos, mas Yud-Kei Vav-Kei é um nome que quase ninguém conhece. Substituíram o nome Yud-Kei Vav-Kei por Senhor, que na verdade é Baal. Senhor em hebraico é Baal. Adonai é outra coisa, e Adonia é outra coisa. O tetragrama, o nome Shaddai, tudo foi substituído. Onde você vai, na Bíblia traduzida, tudo lá está Senhor. E isso foi proposital. Foi feito propositalmente por alguns judeus, justamente para que eles não conhecessem os nomes divinos. Porque senão agora ia estar uma salada, já está. Já é difícil você chamar os defensores da fé para pensar. Pensem. Não sigam o que estou falando, vai lá e faça uma pergunta, como um dia eu fiz, séria. Eu vou ler esse livro sem o óculos da fé. Eu vou ler esse livro e vou ver por que os judeus não creem. Porque eu fui treinado para conhecer muito a Torá, muito o Novo Testamento e converter judeus. Eu fui preparado para isso. Mas só que quem foi convertido foi eu. Porque chegou uma hora que eu falei, não é possível. Tudo bem, a gente perdoa uma mentira, talvez até 2 pela fé, até 3, vai lá. Mas mais de 1000 incoerências, textos errados que não batem. Onde está falando que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Ou ele ia ressuscitar? Me mostrem. Aliás, eu ainda vou mais fundo. Ao conversar com uma cristã, eu falei, olha, esse negócio de que Jesus ressuscitou no 3º dia é mentira. Ele morreu na sexta-feira à noite, ficou sábado morto, e no domingo de manhã ele levantou. Então, veja, não passaram 72 horas. 3 dias são 72 horas. Tem alguma coisa errada aí. Ainda mais para o calendário judaico, que o dia começa na noite. Então, veja, uma noite, começou o dia, a partir das 18 horas, chegou às 18 horas do outro dia, um dia, e na manhã, então não deu nem um dia e meio. Um dia e uma noite. Que história é essa de que ressuscitaria ao 3º dia? Darei o sinal de Jonas para vocês. E ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Tem alguma coisa errada aí, ainda não?
Pare para pensar, bote um ponto de interrogação, faça as pessoas pensarem. Então, veja, então, Ezequiel 39:28, então saberão que eu sou o eterno, seu Deus, vendo que eu fiz em cativeiro, ele mesmo fez entre as nações, e eu os tornei a juntar para a sua terra, e não deixarei lá nenhum deles. Hoje, o que a gente mais vê é seres humanos fora da Torá. O que a gente mais vê é pessoas perdidas, perguntando quem é o eterno, de onde veio o eterno, e não adianta me falar que dentro das igrejas, ou dentro do judaísmo, ou dentro do islamismo, não tem isso, porque tem um monte de gente lá com ponto de interrogação de quem é Deus, e ao invés de procurar o Boré, eles ficam procurando homens. Vão atrás de pastores, daqui e dali, pensando que pastores têm o poder mágico de fazer o trabalho que eles têm que fazer. Eu sei disso porque eu já fui cristão, eu sei disso porque eu já fui atrás de pastores, achando que eles é que tinham a cura. Isso é uma grande mentira. O único que pode curar e adoecer é o Boré. Então, diz ainda Ezequiel 39:29, que não esconderei mais o meu rosto, pois estenderei o meu espírito sobre a casa de Israel, todo o planeta Terra, diz Hashem. Então, veja, todo o nosso mundo receberá, toda a Terra, essa questão de Mashiach reorganizado, a cérebro. A cérebro. A cérebro. Então, veja, Hashem nunca anulou a sua profecia. Ele diz ainda, né, vamos ver aqui uma questão, alguém pode perguntar, poxa, Moré, mas é tanta coisa, dá para se entender isso bem, dá para se percorrer essa questão, a gente até hoje acreditou que Mashiach era um homem, a gente estava esperando já há 2000 anos, na verdade, se começar lá de trás, né, há 3.000 anos, sei lá. Então, todo mundo esperando. A gente sabe o resultado, a gente sabe o que está falando aqui. Mas aqui diz uma coisa que é muito bonita. Veja, quando a gente fala dessas coisas, parece que a gente está sentenciando a Torá a, de repente, esperar uma Mashiach, mas a Torá nunca falou isso, eu vou mostrar para vocês. E aí vocês podem falar, mas como é que pode Edom ter a força que tem? E como pode os impérios terem a força que tem? Está na Torá, já está descrito no Taná. Então já está descrito o quê? Olha só, está descrito sobre duas coisas aqui. Uma é a casa de Esav. Veja, quando Rivka, a esposa de Issahaque, teve filhos, ela teve um filho chamado Jacó e o outro Esav. Um era estudante de Torá, um homem de tendas, e o outro era caçador, que está ligado à palavra Kuf. Então perceba que aqui diz o seguinte, né? Que haverá essa guerra em Obadias, né? E que Deus ele promete aqui a destruição total da casa de Esav, que é Edom. Então ele diz aqui, olha, diz aqui, deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar. Veja, a casa de Jacó, a casa da Torá será fogo, e a chama da casa de Yosef. A casa de Esaú, veja, existe, gente, será palha. São aqueles que não estudaram a Torá corretamente. Essa casa será palha. Eles o queimarão e o devorarão. E nenhum sobrevivente ficará dos idólatras. Nenhum sobrevivente da casa de Esaú ficará. Quem disse isso foi quem? Está aqui, pois Deus falou. Veja, que Yud-Kei Vav-Kei Davá. Foi ele que falou, não foi ninguém. E aí ele diz aqui, olha, assim eles possuirão Negueb, o monte de Esaú será tomado, Cefelá e Filistia, eles possuirão a região Eframita, o distrito de Samaria e Benjamim, junto com Gileade. E ele segue ainda, falando aqui, aquela força exilada dos israelitas possuirá o que pertence à Fenícia até Serepta, enquanto a comunidade exilada de Israel, em Sefarade, ainda fala o nome Sefarade aqui, possuirá as cidades do Negueb. Veja, agora aqui está o pulo do gato. Pois os libertadores marcharão. Veja, são mochiins. A palavra Mashiach está aqui, mochiins. Não é um salvador. Nunca foi um salvador.
São vários cabalistas que subirão e terão que lutar contra toda a religiosidade, ensinar a Torá, ensinar um monte de coisas. Eles marcharão para cima no monte de Sião para o julgamento do monte de Esaú. E o domínio, nesse momento, será do Eterno. O que acontece aqui? Subirão um monte de cabalistas, as pessoas vão pegar, olha, está falando aqui em povo escolhido, vamos ver direitinho, vamos lá. Aqui, entendeu? Aqui, entendeu agora? Ah, estão falando de Machia, que vai vir um salvador para salvar todo mundo. Ó, a cérebro, tá vendo? É uma consciência, entendeu? Ah, não entendi. Aí já é um problema do cidadão. Vai ser queimado como palha porque não entendeu a questão do Eterno. Além disso, outro ponto principal que a gente deve observar está no último livro da Torá, falando para a gente o seguinte, dando aqui em Malaquias, que tem 3 capítulos, uma ideia única, básica e total em relação a toda a questão emocionalística de querer provar alguma coisa que não está na Torá, né? Então, ele diz aqui, né? Primeira coisa, né? Ele diz aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eis que esse dia está próximo, queimando como um forno, todos os arrogantes e todos os praticantes do mal serão a palha. Veja, a casa de Esaú. E o dia que está chegando, disse Adonai dos exércitos, queimará até as cinzas e não deixará estoque nem galhos. Mas vocês que reverenciam, tá vendo, que não fizeram, não estão tentando apagar o nome do Eterno, o meu nome, um sol de vitória nascerá para trazer cura. Vocês sairão e pisarão como bezerros alimentados nos estábulos, e pisarás os ímpios até virar polpa, porque eles serão pó debaixo dos seus pés, no dia em que eu estiver preparando, disse o Senhor dos Exércitos. Aí, aqui é que está, ó. Lembrai-vos dos ensinamentos do meu servo Moshe. O que está escrito aqui? Esqueçai? É uma aliança antiga? É para ser costurada? Não, lembrai-vos do entendimento do meu servo Moshe. Quando ele fala aqui entendimento, está aqui, ó. Não só Torá, mas Torate. Ou seja, das Torás, das duas, do Zohar Kadosh da Torá. A quem encarreguei em Horebe leis e regra para todo Israel. Eis que enviarei o profeta Elias a vocês antes que venham ao terrível dia de Adonai. Elias não é um homem, já vai ser no nosso canal o que é Elias. É uma força espiritual, é um nível espiritual incrível. No Novo Testamento é o contrário. O João lá é que é apontado, né, por Jesus como sendo Elias. Ah, mas lá no batismo, né? Mas ele já se conhecia, porque ele era filho de Isabel, e aí não conhecia, e conhecia, viu a pomba descer, mas aí no livro de Romanos fala lá que quem deu imagem de homens a Deus ou de pássaro, Deus deixou cair nas suas concupiscências, Romanos 1, é uma confusão danada. E aí o que acontece? Depois, lá na frente, o João é preso, eu tenho até um estudo sobre isso, para quem quer ver, e aí o João pergunta, manda estar na prisão, ó, vai lá perguntar se ele que tem que vir mesmo ou temos que aguardar outro, porque até agora as coisas não estão acontecendo. Eu já fui preso, inclusive vou ter a minha cabeça arrancada aqui, olha o milagre, que milagre, vou ter minha cabeça numa bandeja e, não é? Aí a coisa vai dar ruim para mim aqui, manda ver logo como é que vai ficar essa coisa aí. E no final, o João tem a cabeça arrancada. Pois bem, gente, não é só uma implicância, não é nada para o mal, não é? Mas essa é a verdade da Torá. Quem quiser vir para a Torá tem que abandonar realmente, se quer ter paz, se quer ter felicidade, se quer realmente se prender ao Boré, tem que ler a Torá certo. Não pode ficar pegando um fragmento aqui, outro fragmento ali. Leia o texto na íntegra. Depois que você lê o texto na íntegra, você depois tem que comparar com o que a Torá e a Cabala falam. E depois ir aprendendo devagarzinho os textos em hebraico. Por quê? Enquanto você não aprende o texto em hebraico, fica uma interrogação. Você depende de alguém para entender. E você já sabendo, pelo menos, fazer a sua interpretação,
Você pode ir lá no texto e ver, e realmente isso aqui não está escrito, é mentira. Mas enquanto as pessoas não aprenderem pelo menos o básico, que é fazer uma leitura pelo menos consciente de um texto bíblico, por exemplo, quais perguntas? Quais perguntas? Vou dar alguns versículos para vocês perguntarem. Isaías 53, tem nosso canal, lá está no plural, não está falando de um homem, está falando de muitos, não é? Da palavra, acho que é tem, está lá, como é que pode ser uma pessoa? Isaías 53, 9, ele morrerá entre os ricos e será sepultado entre os ladrões. No Novo Testamento acontece ao contrário. Pegue lá, leia lá, não é? Esses pontos de interrogações é que tem que ser levantado. Onde houve cura em toda a terra? Onde as pessoas não estão mais pagando seus pecados? Onde as pessoas não estão mais com problema? Não existiu ainda. Não existe, mas vai existir, está pertinho. E a gente sabe a data para isso acontecer. Pois bem, falem alguma coisa aí. Essa é a nossa aula de hoje. Tá bom? Shalom. Ficou